Por volta de 1943, a situação começou a mudar a favor da União Soviética em todas as frentes. Desde o contra-ataque em Stalingrado até março do mesmo ano, o Exército Vermelho havia derrotado cerca de 100 divisões inimigas. Em julho, ocorreu a Operação Cidadela. Esta ofensiva alemã, que visava capturar a cidade de Kursk, ficou conhecida pela maior batalha de blindados da história, ocorrida nos campos de Prokhorovka. Esta seria a última grande ofensiva de Hitler na União Soviética e marcaria o fim da iniciativa alemã na frente oriental. Junte-se a nós nesta jornada épica pela Segunda Guerra Mundial. Após duras derrotas para os soviéticos, os alemães tinham como intuito evitar maiores perdas na ala sul da frente. Em 16 de março de 1943, o corpo blindado SS conquistou Kharkov e 2 dias depois, Belgorod, mas foram impossibilitados de avançar para o norte. O alto comando da Wehrmacht decidiu então realizar uma ofensiva de codinome Operação Cidadela, a fim de cercar e eliminar grupos de forças soviéticas, efetuando ataques no norte da região de Oriol e no sul em Belgorod. Para esta grande ofensiva, o exército alemão possuía 790 mil soldados e oficiais, 9.400 unidades de artilharia e 2.900 tanques. A operação estava prevista para acontecer no meio de maio, e Adolf Hitler estava convencido de que a força do seu exército, junto com a rapidez do ataque, os fariam vitoriosos, retomando a iniciativa na frente oriental. No entanto, por ordem do próprio Führer alemão, a Operação Cidadela foi atrasada várias vezes por mais de 2 meses, pois Hitler queria aguardar a chegada dos novos tanques. Os soviéticos, já sabendo que os alemães planejavam uma grande ofensiva de verão, tiveram tempo para organizar fortes posições defensivas e se prepararem para a batalha. Adolf Hitler ignorou algumas informações da inteligência alemã, a qual já havia alertado sobre uma aglomeração de tropas soviéticas, indicando que elas estariam preparadas para receber o ataque. Ele desconsiderou o aviso e não se preocupou com o fato de que os soviéticos sabiam que os alemães realizariam um ataque. O governo de Moscou já tinha conhecimento disso porque o sistema de inteligência dos aliados, chamado Ultra, informou sobre a possibilidade de uma ofensiva alemã na região de Kursk. Os alemães tinham como principal força o 2º Corpo Panzer SS, sob o comando do SS Oberstgruppenführer Paul Hauser. O 2º Corpo Panzer SS era uma força de elite, composta por aquilo que os alemães tinham de melhor em campo de batalha. Era formada pela divisão SS Leibstandarte, divisão SS das Reich, divisão SS Totenkopf, além de elementos da 167ª Divisão de Infantaria. Era com eles que estava boa parte das novas superarmas alemãs, desenvolvidas com total prioridade e com destaque para os poderosos tanques Tiger e Panther. Para se contrapor às forças alemãs, o comando soviético reuniu quase 1.300.000 soldados e oficiais, 25.000 unidades de artilharia e mais de 3.000 tanques. O exército soviético da Frente Central, comandado pelo general Rokossovski, defendeu a face norte da saliência de Kursk, enquanto o exército da Frente Voronezh, comandado pelo general Vatutin, defendia o sul. Essas forças foram apoiadas pela Frente Steppe, liderada pelo coronel-general Konev. No início do verão de 1943, as forças soviéticas concentraram seus tanques e unidades antitanques nas regiões mais vulneráveis aos ataques alemães, colocando mais de 400.000 minas e escavando mais de 10.000 quilômetros de trincheiras. Após 2 meses de preparação, mal sabiam os alemães que os soviéticos estavam com suas defesas prontas para receber o ataque que começou na madrugada de 5 de julho de 1943. No setor sul, após duros e violentos combates, as Waffen-SS, com o 2º Corpo Panzer SS e as divisões Panzergrenadier, romperam a primeira linha defensiva, avançando 35 quilômetros em um território inimigo repleto de posições defensivas bem elaboradas.
Duas poderosas forças blindadas agora estavam em rota de colisão, e o campo aberto de Prokhorovka se tornaria o ponto principal da maior batalha de tanques da história. Na manhã de 12 de julho, as forças soviéticas do 5º Exército de Infantaria e do 5º Exército Blindado de Guardas, após 15 minutos de fogo de preparação, realizaram um contra-ataque. As enormes formações blindadas começaram a se mover uma em direção à outra. No total, cerca de 500 tanques e canhões autopropulsados do 5º Exército Blindado de Guardas atacaram as posições do 2º Corpo Panzer SS, divididos em duas ondas de ataque. Descendo das encostas em frente a Prokhorovka, os blindados soviéticos ali concentrados atacaram 5 brigadas de tanques alemães do 18º e 20º Novo Corpo de Tanques, disparando seus projéteis a curta distância e avançando em direção às posições da divisão Leibstandarte. O colossal combate, envolvendo cerca de 1.200 tanques, se desdobrou em um campo perto de Prokhorovka. Em disparos a queima-roupa, os veículos blindados explodiam em chamas de ambos os lados. Grandes nuvens de poeira e fumaça levantavam devido à intensa movimentação e destruição dos incontáveis tanques no campo de batalha. Os poderosos tanques Tiger causaram estrago nas colunas soviéticas. Os Panthers também fizeram sua parte, mesmo em menor número, conseguiam sem muitas dificuldades abater os T-34. Apesar da vantagem numérica soviética, os tanques alemães eram superiores, sendo necessários pelo menos 5 blindados soviéticos para abater apenas um Tiger, e em alguns casos até mais. A força blindada do 2º Corpo Panzer SS era de 294 tanques e canhões de assalto, que incluíam 15 Tigers. A divisão Leibstandarte contava com 77 blindados, a das Reich com 95 e a Totenkopf com 122. 10 Tigers estavam com a divisão Totenkopf, 4 com a Leibstandarte, e a das Reich tinha apenas 1. A divisão Leibstandarte foi quem mais avançou em direção a Prokhorovka e estava situada no centro da posição alemã. A maior parte da divisão foi posicionada ao norte de uma linha férrea, incluindo o 1º Regimento SS Panzer e o 2º Regimento SS Panzer Grenadier, bem como suas unidades de reconhecimento, artilharia e comando. Mas, apesar das violentas batalhas contra as forças soviéticas, a divisão não foi capaz de estabelecer o avanço. As forças alemãs destruíram muitos tanques soviéticos e inviabilizaram temporariamente o poder de ataque do 5º Exército Blindado de Guardas, mas não foram capazes de tomar Prokhorovka. Do lado soviético, o ataque blindado massivo de 12 de julho não conseguiu destruir o 2º Corpo Panzer SS, mas conseguiu exaurir os alemães e eventualmente contribuiu para conter o seu avanço. O domínio alemão do espaço aéreo de Prokhorovka foi absoluto, apesar de não ter sido eficiente no apoio às tropas terrestres. Enquanto o 8º Corpo Aéreo Alemão reunia grandes formações de aviões no campo de batalha, o 17º Exército Aéreo Soviético distribuía as suas forças de forma dispersa em apoio a outros setores. A Batalha de Prokhorovka absorveu o poder de combate do 8º Corpo Aéreo na medida em que seus aviões foram incapazes de prover o apoio aéreo decisivo aos Panzers, permitindo que as defesas soviéticas anulassem a tentativa de avanço naquele setor. No final do dia, depois de 11 horas de derramamento de sangue, nenhum dos lados conseguiu conquistar seus objetivos. Em seguida, as tropas alemãs restantes iniciaram sua retirada de Prokhorovka. No dia 13 de julho, Hitler reuniu seus generais e anunciou que a Operação Cidadela seria cancelada, sob o argumento de garantir a defesa da Itália, uma vez que as tropas aliadas haviam desembarcado na Sicília. Como Hitler não confiava na capacidade dos italianos para se defender, ordenou que tropas que lutavam em Kursk fossem deslocadas para assegurar a defesa da Itália. Assim, os alemães sofriam mais uma derrota amarga em solo soviético. Embora os alemães tenham obtido uma vitória tática, destruindo um grande número de tanques soviéticos, a batalha foi um sucesso operacional para os russos, pois conseguiram anular o fôlego ofensivo das forças alemãs. O 2º Corpo Panzer SS, que inicialmente possuía 294 tanques e canhões de assalto, teve cerca de 80 deles destruídos ou seriamente danificados. Por outro lado, o 5º Exército de Guardas soviético possuía um número muito superior,
com mais de 600 tanques e blindados de artilharia autopropulsada. Mas suas perdas foram muito maiores, com cerca de 400 tanques destruídos ou seriamente danificados, dentre eles 222 T-34, 155 T-70, 12 Churchills, 8 Su-122 e 3 Su-76. Se você gostou desta história, curta e compartilhe este vídeo. E não se esqueça de inscrever-se no canal Lado B da História.